Salve Maria! Hoje é dia 25 de agosto, terça-feira, memória litúrgica de São Luís de França. Eu sou o Padre Jean Paulo Rose, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E no sermão de hoje nós falaremos a respeito da obrigação que todos os católicos temos de defender a nossa Igreja. Mas antes disso, não esquece de deixar um joinha, de compartilhar este sermão nas tuas redes sociais, compartilha também pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Messenger, os aplicativos de mensagem que você usa, faça um comentário, curta a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Em ambas as plataformas você vai encontrá-la como Paróquia Todos os Santos Imbu. Assina também o meu podcast Contramundum e se inscreve no meu canal no YouTube. E não esquece também de marcar aquele sininho para você ser avisado quando a gente colocar algum vídeo, algum sermão, algum comentário no nosso YouTube e também para as nossas lives. E também, se for possível para você, faça uma doação para a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Filhinhos, nós comemoramos hoje, como foi dito na introdução, a memória de São Luís de França, que foi rei da França na Idade Média. Ele nasceu no século XIII, uma época de muitas luzes, mas também um período muito conturbado da história, não só da Igreja, como também da história da humanidade, dada a grandes heresias, como a dos cátaros na Europa, e também a grande perseguição dos cristãos no Oriente Médio, que a gente precisa dizer que foi colocada em marcha pelo Islã. E São Luís, como vocês imaginam, nasceu em um berço esplêndido, foi rei, nasceu de família nobre, família poderosa. E apesar de todas as facilidades que teve na vida, foi sempre uma pessoa muito humilde, amante da pobreza e dos pobres. Tanto que em seu reinado ele promoveu o bem-estar material de sua população, mas sem esquecer da sua missão como cristão de também desenvolver, de promover o bem espiritual de seu povo. Foi um grande amante da paz, promoveu a paz em seu reinado. Porém, quando se fez necessário, também soube ir à guerra. Mas não foi a guerra para defender os bens materiais. Ele foi à guerra para defender os cristãos massacrados pelo Islã e para defender os direitos da Santa Mãe Igreja, tanto que empreendeu 2 cruzadas. Eu sei que tocar neste assunto é meio delicado, porque existe uma grande lenda negra sobre as cruzadas, e eu realmente não quero entrar aqui agora em polêmica, não é o lugar, não é o momento. Mas o fato concreto é que São Luís soube defender os seus irmãos perseguidos e soube defender a sua igreja. E nós precisamos fazer um exame de consciência. Quantas vezes nós não vamos à guerra para defender os nossos direitos ou aquilo que a gente acha que são os nossos direitos? Por exemplo, alguém passa na nossa frente na fila do supermercado. Pronto, tá armado barraco. Eu faço um escândalo, eu chamo o gerente, faço um escarcéu danado. Alguém me dá uma fechada no trânsito e eu xingo, eu grito, eu esbravejo. Eu reclamo dos políticos, eu faço protesto, eu faço textão nas redes sociais quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo. Porém, quando se trata de defender a Igreja, quando se trata de defender a verdade, muitas vezes nós nos omitimos. Falo, cada um tem direito à sua opinião. Religião não se discute, cada um tem a sua. Porque isso vai criar um mal-estar. Bom,
Ainda que eu tenha dito há poucos dias que é melhor nós não nos envolvermos em polêmica, ainda que eu tenha dito há alguns dias que o debate anda tão polarizado que as pessoas têm perdido a caridade e a razoabilidade na discussão, e eu não me arrependo do que eu disse, eu sustento o que eu falei há poucos dias. Porém, é necessário que a gente saia também em defesa da fé, em defesa da verdade. Claro, sem agressões, sem atacar os outros gratuitamente, sem partir para os palavrões e para as ofensas pessoais. Porém, quando eu vejo o massacre da igreja, quando eu vejo o massacre dos meus irmãos cristãos, eu tenho sim a obrigação de defendê-los. A igreja é minha mãe. Será que você deixa alguém ofender a sua mãe biológica? Acredito que não. Então por que será que nós deixamos ofenderem a nossa mãe espiritual, que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. E defender a igreja é defender o próprio Cristo. Vou dar aqui um exemplo, assim, bem alargando a coisa, mas acho que você vai me entender. Imagina que você está na missa. E aí entra alguém para agredir o padre. Começa a dar uns tapas no padre. Você vai deixar isso acontecer? Imagina que uma pessoa na sua frente, na fila da comunhão, pega a Eucaristia e joga no chão. Você vai deixar isso acontecer? Eu acredito que não, não é verdade? Pois bem, o padre não representa a igreja não é o corpo místico de Cristo, e este corpo místico de Cristo não é a Eucaristia que se faz presente em corpo, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se eu fosse defender o padre, se eu defenderia Cristo em corpo, alma e divindade na Eucaristia, como eu não vou defender o seu corpo místico que é a igreja? Então, filhinhos, peçamos a intercessão de São Luís de França para que nos ajude a amar a paz, a amar aos pobres, a amar a pobreza, mas também a amar e defender a igreja. Deus te abençoe e salve Maria!